O Porto de Ilhéus poderá ser interditado a qualquer momento. O terminal vem sendo assoreado a cada dia. E o nível de profundidade chegou ao seu limite crítico, trazendo sérios riscos para as embarcações. Segundo a avaliação de portuários, os problemas são graves e, caso seja fechado, causará prejuízos para a navegação, sinalizando também para prejuízos no setor turístico. Além dos problemas de baixa profundidade, os portuários também alertam para a falta de manutenção dos equipamentos e materiais caros que estão sendo deteriorados. O descaso com o Porto de Ilhéus é o tema do N-Blog de hoje, que começa agora. E para debatermos o assunto de hoje, contamos com a presença do presidente do Sindicato dos Portuários, Cristiano Melgaço, e do blogueiro e radialista Vila Nova. Mas antes de falarmos sobre o assunto com os nossos convidados, vamos rever a matéria sobre uma audiência realizada na última semana para discutir a situação do Porto de Ilhéus. Foram discutidos os problemas e as alternativas para a revitalização do terminal. A pedido dos sindicatos ligados ao Porto de Ilhéus, a Câmara de Vereadores realizou uma audiência pública para discutir os problemas do terminal. Um deles é a diminuição da profundidade da área onde os navios atracam, devido à falta de remoção da areia. De acordo com este operador portuário, se a dragagem, que é a remoção dos sedimentos, não for feita rapidamente, as embarcações poderão ficar impossibilitadas de atracar. Se não fizermos isso dentro dos próximos 60 dias, deveremos ter problemas ou poderemos ter problema com os navios de turismo na próxima estação, que começa em novembro. Outro problema é a falta de manutenção dos equipamentos, como guindastes, por exemplo. Segundo o presidente do Sindicato dos Estivadores, os aparelhos estão sucateados, o que torna as cargas e descargas mais lentas. Tem portos que tem mais agilidade devido a equipamentos mais modernos e nós naturalmente ficamos para trás. O diretor de Infraestrutura e Gestão da Codeba, a Companhia de Docas da Bahia, veio de Salvador participar da audiência. Depois de ouvir as reivindicações dos sindicatos, ele apresentou algumas justificativas. Renato Neves disse que a dragagem de manutenção ainda não foi feita porque o licenciamento não foi liberado pelo IBAMA. Agora, em julho, o IBAMA nos entregou um termo de referência com todas as exigências para um estudo ambiental, com tudo que aquele estudo ambiental deve incluir. Baseado nesse termo de referência, contratamos uma empresa especializada e esse estudo está perto de nos ser entregue. Eu espero que até o final do mês a BMA, que foi a empresa contratada, nos entregue esse estudo, para aí nós irmos a Brasília e conseguirmos essa autorização ambiental. Sobre a falta de manutenção dos equipamentos, o diretor disse que já foi feita uma licitação, mas não houve empresa interessada em realizar o serviço. Já fizemos 3 licitações sem conseguir uma empresa interessada, mas continuaremos insistindo até contratarmos esse serviço. E independente da contratação de empresa especializada, sempre que necessário, nós estamos trazendo o pessoal de Salvador para fazer essa manutenção. Segundo o presidente do Sindicato dos Portuários, as entidades de classe ligadas ao Porto de Ilhéus temem que o terminal feche as portas, caso os serviços de manutenção não sejam realizados a tempo. Nós temos hoje empregos diretos, 300 empregos. Sendo assim, seriam 300 famílias desempregadas, o que geraria fome. Desemprego é fome, correto? Além disso, essa parte mais preocupante, que é a questão do turismo, vai agravar também a situação dos navios de turismo. Eles não virão o turismo zero. Pois é, e sobre esse assunto a gente vai estar discutindo aqui no programa N-Blogs de hoje. Boa noite, Cristiano Melgaço. Boa noite, Vila Nova. É bom tê-los aqui. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Não parece tudo muito bem, né? 300 famílias poderão aí ficar sem recursos com esses desempregos, que se vier de fato fechar definitivamente o porto, não é isso? Com certeza. Exatamente a preocupação nossa, quando eu participei de um congresso em Brasília, e lá já se falava nessa situação.
não tinha nenhum projeto para o Porto de Ilhéus. Escutei na época do senhor Augusto Wagner, assessor do ministro Pedro Brito, na época, que não tinha nenhum projeto. E tinha todos, ele fez uma situação, para vocês terem uma ideia, projetos para todos os portos, menos Ilhéus. Eu me inscrevi e fiz uma pergunta para eles. Por que disso? E ele respondeu que Ilhéus não tinha projeto. Eles tinham até o dinheiro suficiente para atender, mas não tinha projeto nenhum. Quando isso aconteceu, eu tentei ligar aqui para Ilhéus, isso aconteceu em Brasília, e estava tendo uma reunião do CAP, Conselho de Autoridades Portuárias aqui, e eu não consegui. Porque aqui eles já falavam que teria essa situação da dragagem, de aprofundamento, que já estava sendo feita, que ia ser feita em junho do ano ao qual 2010, já seria feita uma limpeza do cais. E quando eu escutei isso dele, eu não tinha como acreditar, como até hoje não tenho como acreditar nos papéis, nas falas deles, porque isso já vem de longo tempo. A promessa, o papel, documentos, o qual eu trouxe aqui, alguns documentos, que houve algumas alertas da Marinha, da praticagem, onde se falava sobre esse aprofundamento. Que sem um aprofundamento correto, não poderia haver porto. O porto, naturalmente, de um dia para a noite, poderia fechar. Vila Nova, a gente olhando, acompanhando aí a fala do Cristiano Melgaço, nos deixa preocupado. Mas a gente falava anteriormente aqui nos bastidores, é um problema político? Qual é a sua avaliação? Você que tem falado muito a respeito desse assunto no seu blog e também no seu programa de rádio. Boa noite, Tom. Boa noite, telespectador. Eu acho que envolve as duas questões. Existe um problema político, você precisa ter a força do governo do Estado para resolver isso, porque o governo do Estado também é dono do Porto de Ilhéus, menoritário, mas é dono do Porto de Ilhéus. E tem a questão econômica. A gente não sabe se quem administra hoje a Codeba tem interesses econômicos em outros terminais, com o objetivo simplesmente de sucatear o nosso terminal, o Porto de Ilhéus, para beneficiar outros empreendimentos. Isso é lamentável, a gente não pode de maneira nenhuma aceitar essa situação. Tem um guindaste, a reportagem mostrou, um guindaste que mês passado ele simplesmente descarrilhou e jogou o shipload longe, destruiu um outro equipamento. Um guindaste que já estava paralisado há 5 anos, sem manutenção. Imagine você. Nessa audiência pública que aconteceu em Ilhéus, que a TV acabou de mostrar na reportagem, eu participei dessa audiência pública. Os diretores da Codeba que lá tiveram falaram coisas completamente diferentes do que disse o diretor da Codeba, o presidente da Codeba, em meu programa 20 dias anterior. Eu chamei um dos diretores logo que acabou a reunião e disse: olha, vocês precisam combinar a fala, porque aqui vocês vêm e falam uma coisa, mas o presidente da Codeba já disse outra. Então, o que Cristiano acabou de dizer, a questão da falta de investimento, a falta de projeto, isso é claro. Não se tem conhecimento que exista projeto de modernização do Porto de Ilhéus. Nós temos um calado hoje de 9,20 metros ou 9,30 metros. Qual seria o normal? Coisa assim. Um calado de 10 metros para trabalhar, mas o ideal para o Porto de Ilhéus seria um calado de 14 metros. E nós já temos estrutura para isso já. Foi feito um trabalho ano passado, investiu muito dinheiro, ano passado retrasado. Cristiano pode ter, inclusive, me corrigir aqui. Mas já existe a estrutura para um calado, para uma profundidade de 14 metros. O Porto de Iratu tem um calado de 15 metros. Opera numa boa, não tem problemas. Só o Porto de Ilhéus, que para fazer uma simples dragagem é uma confusão tremenda, é muita burocracia. O Porto de Iratu já foi dragado, o IBAMA já liberou. O Porto de Salvador já foi dragado, o IBAMA já liberou. Por que o Porto de Ilhéus não?
tem algo que parece estranho nisso. Como é que você avalia isso, Cristiano? Veja só, como ele falou, hoje nós temos uma estrutura para 14 metros. Aconteceu de que forma? Para que vocês tenham ideia, se não tiver acesso, mas há uns 2, 3 anos passados, houve uma fuga de materiais que causou alguns buracos. 2 longos buracos, longos crateras mesmo, em média de 9, 11 metros, que ali dentro, se vocês não conhecem, no cais, dentro do cais ali, no cais. Se tivesse alguém, poderia ter morrido. Se tivesse um carro, um caminhão, ele teria... Esse espaço aí que nós estamos mostrando, exatamente, né? Naquelas mediações... Eu estive aí outro dia, isso é enorme, enorme mesmo. Se tivesse um caminhão, sugava, para você ter uma ideia. Então, por pouco não ocorreu uma tragédia, né? Exatamente. Então, devido a isso, aproveitaram, fizeram a pavimentação e aproveitaram para colocar algumas estacas para poder segurar o material, né? Segurar o material, daí preparar para o porto ter um calado de 14 metros tranquilamente. O acidente que aconteceu foi interessante para fazer destacamento. Com certeza. Imagina só, talvez se não tivesse esse acidente, esse incidente que ninguém ficou ferido, não tivesse esse incidente, certamente nós não teríamos essa profundidade hoje, essa estrutura para a profundidade de 14 metros. O despertamento partiu daí depois do incidente? Exatamente. Incrível isso, né? Então prevalece aquele velho adágio popular: Deus escreve certo por linhas tortas, né? Precisou isso. Então, não, Deus escreve certo em linhas tortas? Em linhas certas, a gente que lê errado. Bom, já mudou, né? Vila Nova sempre modificando as coisas, até os adágios populares. Agora, só para o nosso telespectador entender melhor, como é que funciona esse calado, né? Que o telespectador está acompanhando agora, mas o que é isso? O que é calado? Eu não entendo nada da área portuária, não entendo nada de navegação. Como é que funciona exatamente isso? O que é o calado? Vamos explicar isso. Calado é a profundidade do porto. É a profundidade do terreno até a flor da água. A superfície, então, né? A superfície. Então, ali é o calado. As embarcações hoje têm calado de 9 metros. E me parece que tem até mais, as grandes embarcações. Nós não temos condição de receber grandes embarcações, porque senão nós vamos encalhar. Então os 9 seria o suficiente ou não? Não, os 9 não seriam o suficiente, os 10 seriam o suficiente para dar uma tranquilidade. E para voltar a ter esses 10 aí, como é que funciona isso? Projeto, ele acabou de dizer. O governo do estado... Nesse caso dos 10 metros, a dragagem de manutenção. Dragagem de manutenção, que precisa ser feita. Isso é urgência, isso era para ontem. A dragagem de manutenção. Mas Cristiano, ele pode falar mais sobre esse assunto. Perfeito. Cristiano, essa dragagem de manutenção seria a retirada da areia, né? Exatamente. Por exemplo, nós temos um documento, como eu falei há pouco, da praticagem, o pessoal de praticagem, que alerta sobre a situação. O navio, hoje, tem locais, ali na barra, ali na situação ali, de 9 metros. Então, o que é o calado? Como o Vila Nova falou, é a profundidade, não é isso? A maré normal, maré baixa, não é a maré alta, maré baixa, até a terra, né, da superfície d'água, para baixo, com 10 metros, que ele tem capacidade hoje para 14. Anteriormente era 10 e 20. Né? Então, com essa profundidade, o que acontece? Quando os navios chegam, eles vão colocando a carga, não é isso? Isso. Então eles vão baixando, não é isso? O navio não vai baixando na água. Por causa do peso. Por causa do peso. Então, hoje, por exemplo, um navio de 40 mil toneladas, ele não consegue. É muito perigoso ficar encalhado. Ficar encalhado ali. 40 mil toneladas. Então, se não fizer essa dragagem, o que é que vai acontecer? Não vem. Porque hoje os navios, inclusive, nós tivemos a informação do pessoal da Bung, numa reunião que eu participei há pouco, que ele diz, com 10, ele consegue trazer os navios. Se não, eles não vão conseguir. Navio para soja, né, para carregamento de soja. Seria de 40 mil toneladas a 60 mil toneladas. Então, eles estão trazendo um agora e não vão trazer mais. Não tem expectativa de trazer nenhum navio, a não ser que venha fazer essa manutenção desse calado. Seria a retirada de areia, de lamas e de algumas coisas que tem lá por baixo, que vem uma draga e puxa e joga em alto mar. Tem um estudo feito para poder acontecer esse tipo de... Os projetos existem, só falta execução? Não existe projetos. Esse é o detalhe. E se não tiver projetos, não tem recurso. O dinheiro existe.
O que não tem é projetos. É por isso que eu falei há pouco instante que a impressão que dá é de que querem deixar o Porto de Ilhéus não atrativo. Porque se ele não for atrativo... Então aí entra aquilo que você falou, a questão também é econômica. A questão é econômica. A questão é econômica, tipo, você tem um terminal como o de Ilhéus, que é fantástico, não tenha dúvida disso. A Mar Aberto, que a manutenção não é tão cara. Se ele não é atrativo, se ele não tem cargas, não justifica investimentos nele. Não justifica investimentos. O empresário que tem visão econômica, vendo um terminal desse, com todas as condições de fazer com que esse terminal aconteça, posteriormente pega, porque o que é que o governo vai fazer? Privatizar? Não, porque esse governo não privatiza, não usa essa palavra privatizar, mas pode arrendar por 30 anos, 40 anos e renovar pelo mesmo período, que vai dar no mesmo. Aí vem o empresário, pega o terminal e ganha dinheiro com o terminal, porque o terminal de Ilhéus é viável. O terminal de Ilhéus não dá prejuízo. O terminal de Ilhéus tem condição de dar lucro para a cidade, de gerar emprego, de gerar renda. Hoje, do jeito que está, o Porto de Ilhéus não é economicamente interessante para o governo do estado, porque precisa fazer os investimentos. Em qualquer lugar é assim. Se vocês aqui na televisão não der manutenção nos seus transmissores, logo ele vai dar problema. Então você tem que dar manutenção aqui ou em qualquer lugar, e o Porto não é diferente. Os equipamentos ali, Cristiano, já estão obsoletos ali? Com certeza. Essa falta de manutenção gerou esse material, por exemplo, aí, que se desprendeu, né? O guindaste que desprendeu. Isso poderia ter causado um grave acidente ali, um problema maior. Mas tudo isso é falta de manutenção e demonstra que estão obsoletos. Com certeza. Inclusive, eu, conversando com o diretor-presidente uma certa época atrás, e eles falavam que equipamentos nenhum, certo? Eles não iriam mais dar manutenção a equipamentos. Recentemente, o nosso coordenador do Porto, o senhor Renilton, hoje interino, também nos falou que nós temos 5 guindastes, 2 já obsoletos, não funciona mais, já há algum tempo interditado, e com o navio do Cacau recentemente chegou aí, um deles só conseguiu trabalhar até 1 hora. Nós temos 2 pessoas só trabalhando na área de manutenção e não tem a condição. Para você ter uma ideia, isso não vem da agora. Nós temos uma empilhadeira lá, que inclusive deve ter uma filmagem da colega do senhor aí, na primeira reportagem que ela fez, de uma empilhadeira de 37 toneladas. Ela está lá. Eles, inclusive, me trataram agressivamente, esse senhor, o senhor Renilton, porque não queria que filmasse essa empilhadeira. E na época foi filmado, ele não gostou, me tratou agressivamente, porque para não mostrar justamente a situação que tem os equipamentos de Ilhéus. A ideia é esconder o problema. Entendeu? Então, para você ter uma ideia, na época que houve o incidente, não poderia ninguém entrar, repórter, ninguém entrar, porque justamente a política deles, esconder, não tratar... Como se tudo estivesse normal, né? Normal. Para o pessoal de fora, né, para a população, está tudo correndo normal, o navio que vai lá, está todo mundo ganhando dinheiro, e não é nada disso. A situação é totalmente diferente. A gente pegou uns equipamentos aí nas imagens, aí é o guindaste, né? Isso é o guindaste que se desprendeu mês passado. Com certeza. Que absurdo. Nós vamos dar uma paradinha para um rápido intervalo comercial, mas a gente volta daqui a pouco com a sequência do N-Blogs. E o tema de hoje é justamente o descaso com o Porto de Ilhéus. Eu volto já já. Olá, seja bem-vindo ao Eco Record News. Você já pensou em como as suas escolhas causam impacto no ambiente e na sociedade? E quando o assunto é alimentação? A falta de planejamento na hora da compra resulta em altos índices de desperdício. E só você, como consumidor, pode transformar essa realidade. No Brasil, 1/3 dos alimentos comprados por uma família é desperdiçado. Esse é um índice assustador para um mundo onde milhares passam fome. Seja um consumidor consciente. Compre menos quantidade, mas com mais frequência. Assim você evita que a comida estrague. Planeje o cardápio da semana e aproveite ao máximo cada alimento.
Além disso, sempre dá para reaproveitar as sobras em outras receitas, não é mesmo? Com criatividade e planejamento, a gente consegue evitar que toneladas de alimentos cheguem até os lixões. Gostou? Então fique de olho, porque logo mais tem mais dicas. Tchau! Elegante. Patricinha. Esportista. Perua. Ou senhora. Cada um tem seu estilo. Nós temos todos. E um deles combina com você. Óticas Teixeira. Há mais de 45 anos, ajudando as pessoas a enxergar o melhor da vida. Óticas Teixeira. Prazer em ver você. A temperatura pode baixar, mas os descontos vão esquentar o clima na Manchete. Sandália ou panca, compre uma e leve duas, R$ 49,90. Moletom feminino, R$ 69,90. Manchete, a nossa tribo local. A Record News TV Cabralha tem expandido seu sinal por todo o Nordeste, visando atender a sua necessidade como telespectador em se manter informado. Por isso, entre em contato conosco pelo e-mail sinal@recordnewstvcabralha.com.br, dizendo como estamos chegando em sua cidade. Fique ligado no que está rolando no cenário cultural. Tendências, a moda que faz sucesso nas ruas. Os melhores shows, bandas e clipes musicais. Os lançamentos, festivais e premiações mais importantes do cinema. Além das curiosidades pelo mundo e as últimas das celebridades. De segunda a sexta, 7h45 da noite. Zapping. Já estamos de volta com o N-Blogs desta sexta-feira. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Lembrando que você pode acessar o nosso site, recordnewsonline.com.br, e você vai ficar por dentro da notícia, né? Eu permaneço aqui com o assunto desse caso com o Porto de Ilhéus, os nossos convidados, Cristiano Melgaço, que é presidente do Sindicato dos Portuários, e o Vila Nova, que é blogueiro e também radialista na cidade de Ilhéus. Bom, a gente falava aqui agora sobre o CAP, né? CAP que é responsável aí pelos portos. Parece que a Codeba não respeita as decisões desse órgão, que está acima dela. É por aí? Não, é o seguinte. O CAP é o Conselho de Autoridades Portuárias. Existem reuniões, tem representante da Prefeitura, representante da Codeba, representante do Governo do Estado. Isso são funciona vários a nível representantes. Municipal ou estadual? É nível nacional, se eu não me engano. É nacional. Então você tem vários representantes. Então essas autoridades portuárias se reúnem e discutem os assuntos do terminal portuário. Essas decisões constam em ata? Essas decisões constam em ata e, posteriormente, são encaminhadas para a Codeba, e, na verdade, auxilia a Codeba. Muito bem. Auxilia. Com sugestões e tudo mais. Isso, claro. Na verdade, a Codeba deveria atender essas autoridades portuárias, porque são pessoas ligadas ao terminal portuário, são pessoas que entendem do assunto, são pessoas que sabem as necessidades do porto, são sindicatos que estão participando desse conselho. Então, a Codeba deveria atender essas solicitações. Mas as informações, pelo menos que eu tenho, que mais de 150 orientações passadas para a Codeba simplesmente ignora, não atende, não está nem aí. Se o Conselho de Autoridade Portuária deixasse de se reunir hoje, não teria problema nenhum. Não teria problema nenhum. E se a Codeba cumprisse, ou pelo menos cumprisse a metade das orientações dos conselhos, é um Conselho de Autoridade Portuária, atendesse essas solicitações, certamente o terminal de Ilhéus seria completamente diferente. A Codeba ignora o CAP. Bom, e aí o porto acaba sofrendo, não é isso, Cristiano? Principalmente assim. Por quê? Há alguns anos atrás, tinha o presidente do CAP, ele é indicado pelo CEP, né? Pela Secretaria de Portos. E nós tínhamos um anterior que aqui chegava para comprar camarão. Chegava, fazia as reuniões, comprava o camarãozinho dele em Brasília novamente. Ao participar dessa situação aqui, do CAP, quando eu fui indicado para participar, aí eu sou uma pessoa assim que gosta de ver as coisas caminhando direito, né? Pelo menos com caráter, com dignidade. Não estou assim querendo falar das pessoas que estão lá. Mas
eu via um descaso completamente. As reuniões aconteciam, os representantes da Codeba que aqui vinham, tomavam das conversas totais, com alguns assuntos impertinentes, inclusive, sem nada a acrescentar, apenas para tomar o tempo. E quando havia as decisões para tomar, que nós tomávamos à frente e deliberávamos as situações, o que acontecia? Nada assim a Codeba atendia. Nunca atendeu uma. Aliás, atendeu sim a questão quando foi para aumentar a tarifa dela. Aí ela utilizou o pessoal do CAP para poder essa questão. A questão do PDZ, que é o PDZ, Plano de Zoneamento do Porto, certo? É necessário. Há muito tempo nós viemos cobrando, e eles dizendo que já tinham contratado empresas, e que só na fala, como eu falei anteriormente, não sai da fala. Papel, algum documento, algum projeto, nada. Então, são sempre, para o Vila Nova falava, eu participei agora da última reunião. A última reunião, 157. Pensei que ia resolver após a audiência. 157 deliberações, imagine, é um absurdo, né? Pensei que eu ia sair de lá, assim, não, agora nós vamos resolver. E com os diretores falando, o Antônio Celso, que é o presidente da Codeba e do governo do estado, entendeu? Pensei que eu digo, agora nós vamos, teve audiência pública, nós vamos trazer alguma coisa, vai melhorar alguma coisa. Inclusive, há pouco, conversava com o Vila Nova, ele perguntou o que foi que aconteceu. Nada. Saí de lá mais triste, porque o que eles dizem, como você falou há pouco, a coisa é política. Eles dizem que a coisa tem que ser política. Preocupou ainda a questão depois tem uma problemática maior também, que é a questão do São Miguel, que está atrelada à questão do São Miguel. Então, o descaso é muito grande. O São Miguel é um bairro de Ilhéus que a maré está invadindo. Tem um período do ano que invade. Nós mostramos outro dia aqui uma matéria sobre isso. Isso, exatamente. Então, essas deliberações são feitas e elas não acatam. A empresa, a Codeba, não acata. Inclusive as atas, inclusive nós estamos pedindo que vá ao Conselho de Administração Portuária, que vá ao Consádio do Porto, para poder ver se acontece alguma coisa, né? Então, mas com essa menina aqui, a doutora Graziele, que é a presidente, ela tem até nos dado assim, a esperança, né? Ela tem mandado, ela tem cobrado, não é igual ao anterior que vinha comprar camarão, não. Mas, desculpe estar falando essa situação, mas é uma realidade. Certo? Ganhava diárias para ir comprar camarão, curtir em Ilhéus o final de semana, ou 2 ou 3 dias e voltava. Acabou. Mas é uma realidade. Muito bom, né? Cristiano não mentiu, Cristiano não alterou absolutamente nada, não falou nenhuma inverdade, não. É um fato. O que nós precisamos é justamente essa preocupação que a gente tem. Os equipamentos da empresa, a própria empresa, o porto de Ilhéus em si, é um porto público, precisa ser tratado da forma que se deve, com qualquer uma empresa pública. E eles têm um descaso muito grande. Não cuidam. É como o Vila Nova falou, como é que vai ter atrativos se não tem equipamentos e não tem profundidade? O que vai acontecer? As cargas não virão. As cargas e os cruzeiros, né? Pode a qualquer momento um cruzeiro desse não parar aí no verão, né? Atracam vários navios ali. A gente pode ficar a ver navios. Bem do porto e o navio passando. Simplesmente. É verdade. Sem uma política de carga, uma política comercial para poder buscar as cargas para o porto. Nós tivemos recentemente um grupo de chineses que teve aí, e tem pessoas, não só chineses, mas alguns grupos estrangeiros e até mesmo do país, que chegam ao porto, gostam, apresentam projetos e aí vão para Salvador e lá somem. Na Bahia existem 5 portos, não é isso? Não, são 4 portos. 3 são públicos. 3 públicos e um privado. E um privado. Qual é o privado, Vila Nova? O privado é o TPC, é o Terminal Privativo de Cotegipe. Esse é um grande problema, é um grande risco. Aí? Por que você diz grande problema, grande risco? É um grande risco para o Porto de Ilhéus. Eu não vou afirmar aqui, mas pelo que demonstra o descaso no Porto de Ilhéus, está parecendo que logo o Porto de Ilhéus vai ser arrendado. E quem é que vai tomar conta desse Porto de Ilhéus se ele for arrendado? Se ele deixar de ser interessante para o governo estadual, para o governo federal, ele vai ser interessante para a iniciativa privada.
e a iniciativa privada vai saber o que fazer com esse porto. Então é isso que eu estou colocando. Você acha que ele não tem uma estratégia por trás para que isso aí aconteça? Eu não quero nem pensar numa coisa dessa, não quero nem pensar que o presidente da Codeba tenha algum tipo de ligação com um terminal privado, porque seria um crime. Seria um crime deixar o Porto de Ilhéus sem absolutamente nenhum atrativo, com um objetivo de beneficiar um terminal privado. Isso aí, a gente não pode nem pensar numa coisa dessa. E eu não quero realmente que isso aconteça. Porque se isso acontecer, os diretores da Codeba, os responsáveis que permitirem que isso aconteça, tem que ir para a cadeia. Porque são 300 famílias que vão passar necessidade se o Porto de Ilhéus fechar. É o município de Ilhéus que deixa de arrecadar. É a qualidade de vida do povo de Ilhéus que vai cair a qualidade de vida desse povo. As pessoas precisam entender que Ilhéus é uma cidade extremamente privilegiada. Tem porto e tem aeroporto. São poucas as cidades do mundo que tem 2 equipamentos assim. Muitas vezes você tem porto e não tem aeroporto. Tem aeroporto e não tem porto. E Ilhéus tem os 2. E nós agora vamos ter, e eu acredito nisso, do complexo intermodal. Isso. Nós estamos discutindo o complexo intermodal. Você não reflete também no intermodal? Não, de maneira nenhuma. O complexo intermodal vai atender uma necessidade da Bahia, do Nordeste. E isso, ela vai dar conta disso. Todo o intermodal, aeroporto internacional, a ferrovia, o porto da Bami, o terminal da Bami, o Porto Sul, isso vai dar conta. Agora nós não podemos de maneira nenhuma discutir o complexo intermodal, o Porto Sul, todos esses investimentos que vêm, e eu creio nisso. Não vem por conta de que o governo do estado, o governo federal acha Ilhéus interessante, não. Vem por uma necessidade de escoar o minério que está debaixo da terra. Isso. Que já está vendido. E ele vai ter que sair dali. E vai ter que sair pelo Porto de Ilhéus, vai ter que sair pela ferrovia. Então isso é um fato, isso vai acontecer. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos deixar o nosso terminal sem investimento? Nós podemos tranquilamente equipar esse terminal para operar. Se não tiver calado, se não tiver investimentos, não tem cargas. Cristiano foi claro, os empresários chegam em Ilhéus, olham o porto, gostam do porto, vão para Salvador fechar os negócios, e esses negócios simplesmente não acontecem para o Porto de Ilhéus. Isso é terrível. Sabe por quê? Porque certamente lá em Salvador, certamente na Codeba, alguém informa, olha, lá não tem calado. Lá só entra canoa. Lá só entra barquinho. Porque se tiver uma grande embarcação, pode encalhar. Qual é a empresa que vai colocar a sua embarcação num porto que não tem calado, que vai ficar na lama, que vai ficar na areia? Para desencalhar uma embarcação custa muito dinheiro. Eles não estão dando manutenção dos guindastes. Os guindastes que tem em Ilhéus são guindastes antigos. É lamentável isso, Tom. É criminoso o que fazem com o Porto de Ilhéus. Um guindaste 5 anos parado, quebrado. O presidente da Codeba disse no meu programa que vai desativar 4. Ele disse no meu programa que vai desativar 4 guindastes, vai deixar apenas 1. Isso é um absurdo. A alegação dele é que nas embarcações mais modernas, essas embarcações já vêm com guindaste. E é uma verdade, isso é um fato. Já vem com guindaste. Só que esses guindastes são lentos. Se você tem guindaste do porto, você acelera a operação, você diminui o custo da embarcação no porto e isso se torna mais atrativo, porque quanto mais o navio demorar no porto, mais dinheiro a empresa paga. Então, se fez toda a operação que tem que ser feita em tempo recorde e foi embora e chegou uma outra embarcação, é isso que a gente quer. A gente não quer apenas um guindaste funcionando e ficar esperando uma embarcação para fazer a operação com guindaste. É lamentável. Querem sucatear o Porto de Ilhéus e é interessante, para alguns, a gente não sabe quem, que o Porto de Ilhéus esteja sucateado. É lamentável. E a gente pergunta, cadê os deputados federais que tiveram voto em Ilhéus? Eu tenho cobrado o deputado Geraldo Simões, o deputado ACM Neto que teve voto. Ah, mas a ACM Neto é da oposição. Não tem problema nenhum. Utilize a tribuna da Câmara para denunciar o sucateamento. Nenhum governo aguenta isso.
o deputado Josias Gomes, deputados de modo geral, não vou citar mais aqui, mas que poderiam simplesmente estar reivindicando para o Porto de Ilhéus. É criminoso o que estão fazendo no Porto, lamentável. Quantas embarcações, Cristiano, atracam hoje no Porto ali? Tem ideia disso aí? Temos sim, nós temos hoje dois navios, né? De grande porte, 2. Sim, de grande porte. De grande porte, que ele tem 432. Eles trazem o que exatamente? Hoje eles só estão trazendo só o grão. Soja? A soja. As sojas que estão levando, só estamos importando, né? Uhum. Aliás, exportando a soja e importando o cacau. O cacau hoje ele é importado. Exato. E o minério, que tem algum navio agora recente, tem umas peças eólicas, né? Que estão chegando aí também agora. Então, isso prova que o nosso porto ele é viável. Se tivermos equipamentos, como a Vila Nova falou, se vocês olharem os portos privados que tem, eles têm equipamentos sofisticados, onde manuseiam os containers, né, de forma mais rápida. E os navios que chegam bem e saem com mais rapidez. Se você não tem esse equipamento, não tem guindaste, não tem nenhum navio, com certeza, isso é absoluto, não vai acontecer. Em Ilhéus não vai, sem equipamento, o porto não funciona. Pois é preocupante. Vocês foram para uma audiência pública que esperava, né, Cristiano, uma solução definitiva. Saiu triste, você acabou de dizer. Qual é o caminho agora? O caminho é o governo do estado entender que o Porto de Ilhéus é economicamente interessante. É o governo do estado ter a visão que precisa investir no porto para que o porto dê lucro. A gente não pode ter, eu também concordo, você não pode ter nenhum equipamento do governo do estado, do governo federal. Eu digo o governo do estado pelo fato de estar mais ligado ao porto aqui. Sim. O governo do estado tem 1% do porto, o governo federal tem 99%. Então são donos, não importa. São os donos do Porto de Ilhéus e precisa fazer os investimentos necessários. Todo e qualquer empresário precisa fazer investimentos no Porto de Ilhéus. E quem é que esse empresário que tem que fazer? É o governo do estado, através da força política, e o governo federal, que tem dinheiro. O governo federal não fala que não tem dinheiro, não. O governo federal tem dinheiro. O governador foi a Brasília, participou de uma audiência com o secretário nacional de portos, e a assessoria do governo do estado divulgou que conseguiu recursos para o Porto de Aratu e o Porto de Salvador. Não citou o Porto de Ilhéus. O que está acontecendo, rapaz? O que está acontecendo? A gente fica assim a perguntar, gente. Então, observem, falta ação do governador. Se o Porto de Ilhéus tiver algum tipo de problema para o turismo, afeta o turismo da Bahia. Não é o turismo de Ilhéus, não. É o turismo da Bahia. Se o Porto de Ilhéus for desativado, afeta a economia da Bahia. Não é de Ilhéus. De Ilhéus diretamente pelo fato de estar em Ilhéus, mas afeta da Bahia. Então a visão é essa. Muitas vezes a gente tem uma visão pequena, que é só de Ilhéus, Ilhéus, Ilhéus. Não. É a região, é a Bahia. Então é o governador do estado que tem que tomar providências, tem que ter força política, fazer com que os diretores da Codeba, que é uma indicação do governador, o presidente da Codeba é indicação do governador. Quando eu digo que é indicação do governador, porque é ele que diz, olha, fulano de tal pode botar. Hoje, o José Rebouças está aí porque foi uma indicação do vice-governador do estado, o senhor Otto Alencar, muito antes de ser fechada a aliança entre o PP e o PT. Otto Alencar não fazia parte ainda da aliança. Então foi uma aliança muito antes. Qual foi a indicação do Otto? Governador, eu gostaria que o senhor sinalizasse que o senhor está tendo boa vontade comigo. Indique o diretor da Codeba. Não deu outra. O diretor da Codeba está aí. E, atenção, esse diretor da Codeba que está aí, o senhor José Rebouças, teve sérias resistências para entrar na Codeba por conta de que quando o secretário nacional de portos era Pedro Brito, um homem que entende de portos, ele teve resistência porque ele não conhecia o currículo portuário do atual presidente da Codeba. Quando o secretário nacional de portos, Dr. Pedro Brito, deixou a secretaria, ele ficou mais à vontade aqui. Então, a indicação é política.
O governador tem que tomar providências. O vice-governador que fez a indicação direta tem que tomar providências. Cobrar ação, cobrar projetos e buscar o dinheiro, porque dinheiro existe. É questão política e econômica. Muito bem. Pois não, Cristiano? Quando o caminho, que se fala na pergunta sobre o caminho é político mesmo. Para que eles vejam, como dizem, chamar a responsabilidade do governador, porque em uma fala dele lá no Porto de Aratu, ele dizia que o Porto de Ilhéus já era inviável. Ele não tinha como fazer investimento aqui. Então isso precisa realmente de uma força política, ao qual nós estamos precisando, né, exatamente chamando, e nós não estamos tendo. Porque a gente não sabe. Eu queria só deixar uma coisa que eu tive conhecimento hoje. Pois não. Que, para você ver o que a consequência se traz dessa administração aí que está aí na nossa Codeba. Não é só como ele falou, o Vila Nova falou, o porto não é de Ilhéus, nem é de Malhado, como se fala. O porto é da região, certo? Então, as consequências que trazem, como eles fazem. A exemplos de hoje, os funcionários hoje, nós, né, vamos ter aqui uma informação assim, veja uma das consequências. Os nossos planos odontológicos agora só poderão ser feitos por clínicas. Então, as outras pessoas, para você ter uma ideia, né? A administração comercial, eles simplesmente assim, olha, vocês não vão ter, vocês vão ter que procurar clínica. E acabou aqueles profissionais físicos, né? Pessoas físicas. Então, eles administram de forma totalmente diferenciada. Então, eles vão podando, estão tirando tudo que pode. Inviabilizar. Inviabilizar, justamente. Não só a questão econômica, como eu falo, mas também do povo, das pessoas que prestam serviços aos funcionários, aos portos e tudo mais. Então, o que nós precisamos mesmo é exatamente isso. Nós rever essa situação de José Rebouças, tá entendendo? Para que ele possa, como o menino falou aqui, o Vila Nova, o Otto Alencar, o governo do estado, né? Tem que haver um empenho, né? Rever essa situação aí. Perfeitamente. Bom, nós estamos chegando ao final já do N-Blogs, o descaso com o Porto de Ilhéus, mas eu não poderia deixar de perguntar ao Vila Nova qual o principal destaque essa semana de outabuleiro.com.br. Olha, o principal destaque essa semana foi a descoberta de funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Ilhéus. Aliás, eu li no alerta. 10 nomes. Esse foi o destaque maior e nós fizemos a investigação, descobrimos que o presidente da Câmara, na verdade, ele foi usado, ele foi enganado por um assessor, talvez 2 assessores e pessoas externas também fora da Câmara. Mas esse eu acho que foi a notícia assim, principal, não do dia, mas da semana, não tenha dúvida. Você pode saber muito mais acessando o tabuleiro.com.br. Muito obrigado pela vida dos dois aqui no programa e os esclarecimentos aos nossos telespectadores sobre o descaso do Porto de Ilhéus. Muito obrigado a você de casa e até o próximo encontro. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.